Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fateza Cast. Desde já agradecemos a sua audiência em todas as nossas edições. O assunto de hoje é harmonização orofacial, tudo o que o cirurgião dentista e os pacientes precisam saber. Nossa transmissão é diretamente aqui da Fateza, da Rua Marcos Marcarian, 1025, Jardim Nova Aliança. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e receba os nossos conteúdos. Em nosso estúdio hoje do Fateza Cast, eu já recebo a professora doutora Cristiane Sonsino, coordenadora dos cursos de estética da Fateza. E também a professora Tamires Branco. E na sequência, a professora Karen Veronese. É um prazer tê-los conosco, mesmo que vocês estejam aí do outro lado da telinha. Muito obrigada pela presença de vocês. E hoje, doutora Tamires, que bom a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada pela essa sua segunda participação no Fateza Cast. Eu agradeço imensamente o convite, eu amei a primeira vez e tenho certeza que eu vou amar estar aqui hoje também. Professora doutora Cristiane Sonsino, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Falar de estética é uma alegria, em especial porque nós temos aí muita inovação, muita ciência e isso respalda um trabalho que só nos traz aí uma satisfação e ótimos resultados com os pacientes. E esse trabalho lindo, que ele é multidisciplinar, então a gente tem uma dinâmica muito boa entre as áreas, né? Eu sou fisioterapeuta, a doutora Tamires é dentista e a gente trabalha numa sinergia muito boa na nossa rotina, tanto clínica quanto de docência. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Doutora Tamires, e a gente vai falar hoje de harmonização orofacial. Eu queria que você falasse da sua especialidade na área, porque hoje já é uma especialidade. Isso, Paty. Desde 2019, na verdade, né? A gente já vem atuando na área aí há muito tempo e uma batalha para tornar uma especialidade. Em 2019 nós conseguimos. E desde então aí só tem aprimorado, a gente tem colocado limites e imposições do que a gente pode, do que a gente não pode fazer, como deve ser uma especialidade, né? E vamos explicar então o que é a harmonização orofacial, a famosa ROF. A ROF, né? A ROF, o nome já diz, né? A harmonização, para a gente trazer harmonia para os nossos pacientes, para a parte orofacial. Então, a gente leva em consideração a face, né? Que vem lá da harmonização facial, mas enquanto cirurgiões dentistas, a gente também vê a parte intraoral, que faz total sentido quando a gente pensa em harmonia, em simetria, nas estruturas da face. Então, é a união da parte intraoral com a parte extraoral para levar saúde, estética, beleza, bem-estar para os nossos pacientes por meio de uma gama imensa de procedimentos. E a atuação de vocês na face, ela é bem complexa, né? Ela é bem complexa. A gente tem um limite de atuação muito bem definido, né? Então, a gente consegue atuar lá do primeiro fiozinho de cabelo até aqui um ossinho que a gente tem na região da garganta, o ocioide, e de tragos a tragos. E aí, dentro dessa região, a gente pode fazer inúmeras atuações em diferentes camadas, com diferentes tipos de procedimento. Desde os injetáveis, né, minimamente invasivos, até os procedimentos cirúrgicos. E é o dentista que pode fazer essa atuação. Essa parte cirúrgica mais voltada para o cirurgião dentista, né? E os injetáveis, como a gente sabe, a gente já tem outros profissionais também atuando que já tem resoluções. Com maestria. Sim, todos com resolução, que nem a gente estava conversando aqui, dessa parceria das áreas e cada profissão trazendo o seu conhecimento, o seu know-how, sua sabedoria para cada vez melhorar. Isso a professora doutora Cristiane Sonsino pode nos falar, assim, como tem sido essa experiência, né? Profissionais de áreas da saúde, hoje já atuando na estética, fazendo esses procedimentos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Hoje nós temos aí uma parceria, como eu iniciei minha fala, falando da interdisciplinaridade e essa área da grande ciência, né? Esse conhecimento só tem a agregar, porque... Dá um exemplo, a gente tem aí métodos de avaliação muito bem definidos e fazemos troca de experiência, de conhecimento, discussão aí de como tratar o paciente de forma integrativa e eu achei muito interessante. Hoje até a acupuntura é associada nessa área de harmonização orofacial para poder tratar o indivíduo como um todo, né? Então, assim,
está muito amplo essa atuação. E eu trouxe até imagem para mostrar, né? Ilustrar vídeos. Eu vou pedir para o Antônio colocar aí um vídeo meu, sendo paciente. Olha lá. De um projeto da doutora Tamires, onde eles desenvolvem a avaliação da musculatura da face e eles vão estudar uma série de questões relacionadas à harmonização, e eu sou uma das pacientes modelo aí dessa pesquisa, então, e mostrando que tem pesquisa, tem inovação. Vou mostrar para vocês aí uma outra imagem. Então esse era um vídeo, agora tem uma imagem. Então aqui a gente mostra o que é interessante, uma avaliação de pele, onde as nossas áreas têm utilizado de equipamentos e tecnologia para avaliar mancha, oleosidade, poros, né, ósseos dilatados. A gente tem aí questões relacionadas à sujidade, células mortas. Então trouxe aí uma amostra do que a gente pode fazer de forma interdisciplinar e associando métodos de avaliação e questões relacionadas até à própria atuação. Um fisioterapeuta hoje ele consegue trabalhar com técnicas próprias da fisioterapia que melhoram a dor, melhoram o posicionamento, que pode interferir até nessa questão da estética, né, da harmonização, enquanto o cirurgião dentista ele vem com a questão do minimamente invasivo. Eu assisti um evento de preenchimento labial e eu achei a abordagem intra e extraoral muito legal, muito crítica. Então, assim, a gente aprende a orientar os pacientes, né? Faz pós-consulta e as áreas se dão muito bem porque a gente se ajuda, né? Desde o método de avaliação até na sequência terapêutica, que ela é combinada entre as profissões. Isso é muito bacana, né, doutora Tamires? Tantos profissionais da área da saúde que hoje já podem, por essas resoluções, atuarem, isso é muito importante. Eu acredito muito que cada área tem algo de muito rico para acrescentar. Todos os profissionais, alguns sabem mais de uma parte, outros sabem mais de outra, pele, musculatura, parte intraoral. Então, assim, a gente combinando todos esses conhecimentos, quem tem a ganhar é nosso paciente, com certeza, né? E a Cris trouxe ali imagens de pesquisa. Então, assim, é uma área que a harmonização orofacial, a harmonização facial também, a gente batalha pela ciência, né? Não é aquilo de, fiz, fica só, é bonito, é legal, vou seguir. Não, tem todo um estudo por trás. A Cris trouxe imagens de eletromiografia, que é um estudo muscular, mas ela também trouxe imagens de estudo de pele. Então, a gente tem equipamentos estudando cada um dos planos do nosso corpo, as interações, tanto entre esses planos, quanto entre os produtos e as técnicas que a gente utiliza. Então, é muito rico. Eu vou pedir para o Antônio repetir aquela imagem da professora Cris, a primeira, Antônio, o primeiro vídeo. Essa é a sua pesquisa, é isso? Isso, é uma pesquisa que a gente está fazendo em parceria com a Universidade de São Paulo e a FATESA, né? Aí em específico é o exame de eletromiografia, que é um exame que a gente vai lá e vê o sinal eletromiográfico do músculo, o sinal elétrico que o músculo traz pra gente. Nesse caso em específico, a gente tem outros pesquisadores também, outras pesquisas também, né, utilizando esse aparelho. Essa em específico é sobre toxina botulínica. A gente avalia o paciente antes e aí depois em alguns outros períodos para entender essa interação da toxina, que é, né, uma neurotoxina, juntamente ali na musculatura. Olha que bacana. Porque a gente vê, Paty, que existem estudos clássicos já consagrados, consolidados, sobre as técnicas que hoje são aplicadas. No entanto, o ser humano mudou. Pós-pandemia, pós-fármacos, pós uma série de eventos ambientais e até mesmo biológicos. Então, tem muita resposta ainda que a gente não tem. E a gente tem muita pergunta que a gente se faz quando lê artigo, quando está na clínica atuando, né? E que os pesquisadores, né? Nós somos doutoras e conseguimos aí fazer parcerias para responder e para cada vez mais trabalhar de forma baseada em evidência científica.
Isso é extremamente importante. Importante. É segurança para o paciente, Para o profissional. para o profissional, associações terapêuticas que dão maiores resultados, né? Além da eficácia, da segurança, mas que o paciente fique mais feliz, mais satisfeito com o resultado que ele vai obter numa consulta. Com certeza. Agora, falando um pouquinho aqui, qual o melhor, toxina botulínica ou ácido hialurônico? Paty, tantos exames que a gente viu vão olhar planos diferentes, como os procedimentos e os produtos também vão atingir regiões diferentes. Eu gosto de falar que para cada plano a gente tem algo que é padrão ouro, né? Então a toxina botulínica, ela é usada em musculatura. Então, se eu for pensar, é melhor para musculatura toxina ou ácido hialurônico, eu acredito que seja a toxina botulínica. Já o ácido hialurônico a gente consegue usar em outras regiões para um efeito lifting de sustentação, para melhora de profundidade de sulcos. Preenchimentos. Preenchimentos, exatamente, com o ácido hialurônico, que é o produto que a gente escolhe hoje por inúmeros motivos. Aí a ciência que está cada vez mais evoluída, o fato de ser um produto que a gente consegue remover depois. Então, assim, se a gente for pensar qual é o melhor, eu vou dizer que os dois são ótimos e que se a gente puder complementar, fazer um uso em conjunto, melhor ainda. Não, e tem procedimentos que o paciente usa os dois, né, digamos. Com certeza. A toxina na parte muscular, digamos, e também aí nesses preenchimentos, bigode chinês, aí a gente pode estar usando o ácido hialurônico, né? E o que é mais curioso, Paty, é que a gente já tem agora o uso da toxina botulínica na pele. Então a gente começou a ter uma evolução dessa substância. Então a gente já começou a ver que ela reduz mancha, ajuda no tratamento de cicatriz de acne, sudorese excessiva, até mesmo controle de oleosidade. Então agora a gente já começou a ver que a toxina botulínica aplicada de forma específica, em diluição específica, ela pode tratar outras disfunções estéticas, que não só uma atuação específica no músculo, mas também agora na pele. Então, é aí que a gente fala muito da importância de ter respostas às nossas questões, né? Porque uma substância consagrada para atuação no músculo, agora a gente já está vendo que ela tem repercussões positivas na pele. Agora, a questão do cirurgião dentista. Fiz odontologia, terminei meu curso, quero ser especialista em harmonização orofacial. Por onde começar? Eu acredito que antes de você dar esse grande passo, seria interessante talvez iniciar com alguns cursos, ver se você se identifica com a área, ver se é isso mesmo. Eu já adianto que vai se identificar, vai se apaixonar, porque é maravilhoso, é apaixonante, né? Mas fazer alguns cursos livres, compreender o que abrange ali, né? A gente trata disfunções estéticas, disfunções funcionais, então assim, não é tão distante da odontologia de base que a gente gosta de falar, né? Mas primeiro começar assim, um pezinho, depois o outro, e aí, a hora que você se apaixonar, fazer a sua especialização. Aconteceu assim com você? Exatamente assim. Eu tô na área desde 2017, iniciei com cursos livres, estudos, e muitos estudos, e a minha especialização mesmo, eu fui começar em 2021. Então, assim, você pode, antes de você dar o grande passo, fazer alguns cursos e entender se é isso mesmo. Mas se você já viu, porque assim, é muito difundido agora o conhecimento, já se sabe o que faz, o que não faz na área. Se você já gosta, manda bala. Vamos fazer a especialização. E nós temos uma convidada também especial, que é dentista, que poderia falar Karen um pouquinho Veronese pra gente, né, Paty? Eu gostaria de convidá-la, né? Claro. Pode chamar. Vou chamar, só queria que a senhora falasse, doutora Cris, que agora a gente está tendo um curso na área de estética, né? E que está todo remodelado, que vocês fizeram várias, né, modificações. Só queria que a senhora falasse disso antes da minha convidada. Então, aqui na Fatesa nós temos a grande área, que é essa área de saúde estética, onde temos os braços de cada profissional dentro da sua resolução atuando. Então, farmacêutico esteta, biomédico esteta,
fisioterapeutas, enfim. E aí, nesse sentido, quem que estava faltando? O dentista. Com a harmonização orofacial. A gente sentia essa necessidade. De ter essa atuação. E conseguimos agora com um projeto inovador, um projeto pedagógico inovador, na responsabilidade da doutora Tamires, né? Para que os cirurgiões dentistas que queiram fazer essa especialidade possam cursar conosco essa pós-graduação em harmonização orofacial, que é um curso de pós-graduação que vem a cumprir com a resolução do conselho, né? Então, isso é muito importante deixar claro. Quando ele foi todo elaborado, ele foi criado, aí, estudado, não só para atender a demanda do mercado, a necessidade de uma formação de excelência desse profissional, mas também que atendesse à resolução do Conselho de Odontologia. Tá aí, então, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E a gente, com certeza, está aí de portas abertas para que todos, né, que tenham interesse venham conhecer os nossos cursos, a nossa estrutura fantástica, para que seja aluno FATESA. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria chamar, então, a professora mestra Karen Veronese para que esteja conosco aqui na nossa roda de conversa. Professora, que prazer! Que prazer, tudo bem? Obrigada. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência com a harmonização orofacial, essa área tão brilhante, encantadora, né? Agora eu estou aqui frente a 2 dentistas, olha aqui, e especialistas em ROF. Eu queria que a senhora falasse, então, da sua experiência um pouquinho. Então, pegando o gancho da Tamires, que eu conheci na especialização, eu já parti para a especialização, porque eu fui consultando alguns cursos. Antes eu falei, não, eu quero me aprofundar nessa área, porque eu já li a respeito de harmonização. Não havia nunca tido nenhum curso, feito nenhum curso prévio. E eu sou dentista há 25 anos, trabalho na rede pública e estava procurando algo que me despertasse voltar ao consultório. E a harmonização foi uma das especialidades que me pegou feio mesmo. De jeito. Porque vendo os resultados, você se apaixona, né? Foi aí que eu comecei a fazer o curso de especialização na PCD no ano de 2021. Tive o privilégio e prazer de conhecer a professora Tamires, né? E toda a equipe também. E eu digo que é fascinante. Desde então, eu montei meu consultório. Já tinha consultório... Em 99, eu tinha parado de clinicar em 2006, e entre 2006 a 2022, eu estava em off, só na prefeitura. Então, assim, foi uma retomada meio que triunfal, porque eu vim só com essa especialidade. Então, no consultório hoje, estou fazendo só harmonização e alguns casos de estética dental, facetas, clareamentos, e casa muito com a harmonização. Por quê? Com certeza. A gente não deixa de ser dentista, Exatamente. Parece uma paciente querendo reestruturar o terço inferior, mas ela não tem a mordida correta. Então, eu tenho que restabelecer a dimensão vertical dela para ter esse efeito de melhora do aspecto da face. Então, odontologia e harmonização tem tudo a ver, né? Com certeza. E muda vidas, né, do profissional, não só do paciente. Do paciente, a gente está acostumado a ver o paciente muito feliz com os resultados, mas muda a nossa vida enquanto profissional também. Né? Você poder entregar aquele bem-estar por meio da estética, que por muitos pode ser visto como futilidade, mas é saúde, né? E é muito, muito, muito gratificante, muito. Agora, quando a gente vê muito também essas questões de exageros na harmonização orofacial. A gente está sempre atento a isso, né? Como é que vocês lidam com o aluno nesse sentido? Por exemplo, às vezes o paciente quer uma boca muito avantajada e quer colocar muitos fios, de repente, faciais. Como é que vocês lidam com isso? Eu gosto de encontrar
o meu paciente no meio do caminho. Porque não é só o que ele quer, né? Às vezes ele chega pra gente, como existe aí um conhecimento que está sendo difundido em redes, todo mundo sabe o que faz o que é possível. O paciente, ele chega munido. Eu quero isso, eu quero ficar dessa forma. E infelizmente não funciona desse jeito, né? A gente tem o que é possível entregar para o nosso paciente, o que é esteticamente considerado agradável, porque além de todo o conhecimento anatômico, de estruturas, de produtos, de técnicas, a gente tem toda uma análise facial ali no nosso background também. Então a gente sabe o nosso limite. E a gente tem que ver o que a gente consegue entregar, que vai ao encontro do que o paciente queria. E a gente tem que ir trabalhando junto para que ele saia satisfeito, mas também dentro dos limites do que é esteticamente agradável. E eu acho que a doutora Karen pode complementar. As tecnologias ajudam hoje com todo esse arsenal de opções aí para o paciente? Sim, elas vieram para ficar mesmo, para associar com os tratamentos injetáveis, os dermos, nutricosméticos vieram para... As tecnologias vieram agregar bastante no tratamento da harmonização. Por serem tecnologias que muitas vezes levam a resultados, entre aspas, mais rápidos, por exemplo, ultrassom microfocado, que em algumas sessões você já vê alguns resultados, então evita algumas situações, por exemplo, de papada, que poderia ser indicado cirúrgico em algumas situações, mas que está entre cirúrgico e não, o microfocado ajuda, uma papada leve, então tem efeitos mais rápidos, uma sustentação, num lift. Então, acho que as tecnologias vieram para ficar mesmo, e a gente tem que estar antenado e mostrar para o paciente as vantagens e desvantagens de cada procedimento. E pegando o gancho de como a gente aborda os pacientes, é tentar encontrar o que ele quer, né? Mas tentar colocar também os prós dos excessos, né? Que não está, como que eu vou dizer, o que é mais... harmonização e o que é natural e o que não é natural. Sim. Conversar com ele a respeito disso. Porque às vezes ele vai achando que com 1 ml ele vai mudar o rostinho, não é? E a gente tem que estar sempre tateando isso nele mesmo. É nosso papel também educar os nossos pacientes. Sim. Né? Em função desse bombardeio de informações, as pessoas não sabem 100% como funciona tudo. Então, é nosso papel. O paciente chegou querendo algo que é irreal, é nosso papel. Olha, não funciona assim, não é esse produto, essa quantidade não tá legal. O que você já fez, de repente, seria mais interessante a gente remover e talvez tentar uma abordagem diferente. Então, a gente é educador, para além de profissional da saúde, porque a gente lida com seres humanos, a gente tem que educar os nossos pacientes também. A lipoaspiração mecânica de papada faz parte da área de vocês? Faz. Queria que vocês falassem um pouquinho. O dentista vai aprender isso em curso? Sim. No nosso curso de especialização, a gente teve uma disciplina, né, em casos mais específicos, com indicações mais claras, né, uma paciente com uma gordura mentoniana um pouquinho mais elevada, que com um ultrassom, com uma tecnologia, você não vai conseguir um resultado adequado. Com uma lipoenzimática, que é a aplicação intradérmica, né, de substâncias, também não surtiria efeito, a lipoaspirativa entraria muito bem. Nós, na especialidade, aprendemos isso em grade. E todo profissional especialista pode realizar isso sem medo, desde que habilitado, sem problema nenhum. Fazendo o procedimento da forma correta que ele tem que ser feito. Sim, ele vai aprender teoricamente todas as técnicas, como é a técnica, quais as indicações corretas, o intraoperatório, pós-operatório. Então, o cirurgião dentista pode realizar sim. Essa parte cirúrgica é um pouco que acaba diferindo na grade, né, entre os cursos, né, porque é um módulo mais voltado mesmo para cirurgiões dentistas. Então, teria a lipoaspiração mecânica da região aqui abaixo do mento, a bichectomia, um procedimento já consagrado. Que é a remoção da bola de bichar. Que é remoção daquela gordurinha bem profunda que
vai causar um volume em algumas pessoas, né? Então também tem a sua indicação muito específica. E para além desses 2 procedimentos cirúrgicos, a gente tem também o lip lift, que é uma remoção cutânea ali de uma região para conseguir uma eversão do lábio e uma diminuição desse espaço entre nariz e lábio. Seria aquele lábio triste? Seria aquele filtro, que é essa regiãozinha aqui entre o nariz e o lábio, muito alongado. Certo. E que não há outra forma da gente reduzir essa área que não seja cirúrgica, né? Então, esses 3 procedimentos, eles entram como módulo cirúrgico, que é mesmo voltado pro cirurgião dentista. Isso já é bem mais lá pro final do curso? Costuma ser um módulo mais resolutivo, mais do final do curso, porque primeiro vem toda a parte de anatomia, os conhecimentos em emergências médicas, resoluções de emergências dentro dos procedimentos injetáveis mesmo, os procedimentos injetáveis, tudo isso previamente. Aí lá pro final a gente vai para a parte cirúrgica, que é uma parte um pouco mais avançada, então tem que ter todo esse conhecimento prévio. Não é uma coisa que qualquer um pode fazer, Não, né, doutora Karen? Não. O profissional que é qualificado e certificado para fazer, ele está apto, mas não é qualquer cirurgião dentista, né? Você sendo cirurgião dentista, você tem que ter essa habilitação na especialidade, né? Isso é muito até importante. por isso que se tornou uma especialidade, Isso né? é muito importante, você se certificar que o profissional tem essa especialidade, né? Porque hoje os erros médicos, os erros odontológicos estão muito em voga, né? E a gente precisa estar bem atento a isso, procurar um bom profissional que faça, né? Que tenha essa certificação. Isso é muito importante. Agora tem questões também do paciente, por exemplo, vou fazer um preenchimento, né? A recuperação é demorada, como é que é isso? Tem uma dúvida às vezes, antes dele fazer, né? Que depois que faz o primeiro, ele quer fazer muitas e muitas vezes, né? Com certeza. Acaba sendo algo, lógico, é uma das primeiras dúvidas que o paciente traz. Eu vou ficar inchada, eu vou ficar roxo, eu vou poder depois na festa tal, como que é esse pós, né? Eles têm o receio do durante e eles também têm o receio do pós. O que eu falo para os meus pacientes, o que os meus alunos vão aprendendo também na prática do dia a dia é que isso vai depender muito da resposta do nosso paciente. É lógico que a gente tenta lançar mão de técnicas as menos invasivas possíveis, né? Sempre aprimorando a forma como a gente realiza. A gente pode lançar mão de medicamentos para ajudar nessa questão de edema, que é o inchaço. Roxinho, infelizmente, a gente não tá... Pode acontecer, né? Nós somos seres humanos, a gente é repleto de veias, de vasos, de artérias. Então, assim, a gente não consegue dar uma garantia de que não vai ficar inchadinho, de que não vai ficar roxinho, mas a gente pode garantir que é tudo muito tranquilo e que o paciente sempre vai ter o cuidado com a gente no pós-procedimento. Isso é importante, o pós-procedimento. E é claro que às vezes acontece de ficar um inchadinho, sim, inerente, porque você está né? mexendo, né, Sim. ali, né? Eu falo para o paciente que vai no meu consultório que hematoma, que é aqueles pontinhos arroxeados, e edema vão fazer parte dos nossos procedimentos de harmonização, né? E cabe a nós manejar isso de uma forma que o paciente fique tranquilo, que é uma fase, que isso vai passar, que vai sumir. Então, a gente pede assim, se for ter algum evento próximo, que não faça uma aplicação de injetáveis próximo ao evento, porque isso pode acontecer. Cada organismo é um organismo, responde de uma forma. Então, é super tranquilo, mas desde que seja bem planejado. Se você vai fazer uma festa de casamento amanhã e quer fazer um preenchimento labial hoje, tem como, né? Então você vai ter o edema, vai ter os roxinhos. Então, se isso incomodar o paciente, postergue, faça num período aqui de 0 a 15 dias para ir para qualquer evento, festa. Aí você vai linda, maravilhosa, mas aguarde, né? Um período aí que a gente sabe que vai ter todas essas intercorrências. Com certeza. Agora, a bioplastia do malar, ela faz parte da ROF? Faz parte da ROF. Juntamente aí com a bioplastia de outras regiões,
né, lançando mão dos injetáveis como o ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno. A gente vai buscando resultado para todas as regiões, né? Como eu falei para você, Paty, a gente tem ali a nossa área de atuação desde o primeiro fiozinho de cabelo até a região do ossinho da garganta que eu mencionei para você. E todas essas regiões entram no nosso planejamento também. Como que chama esse osso aqui que vocês podem atuar até aqui? O frontal. Frontal. Exato. A rinomodelação, né? Às vezes a pessoa tem uma insatisfação ali com o nariz, né? Isso faz parte também. A rinomodelação com ácido hialurônico para corrigir pequenas assimetrias, né? E tem resultados muito bonitos. Sim, muito muito, satisfatórios. muito. Às vezes a paciente ela está incomodada com esse ossinho aqui, né? Que fica mais elevado, com aplicação segura do ácido, a gente consegue corrigir ou minimizar a elevação, né? Aplicando o ácido. Levantar a ponta do nariz, deixar ela mais arrebitadinha, tem como também. Agora, em casos mais drásticos, são orientados que só a cirurgia plástica mesmo irá resolver. Mas alguns defeitinhos dá sempre para melhorar com a ROF. E conhecer os nossos limites dentro da área também, né? Correto. Acho que quanto mais a gente entende até onde a gente consegue ir, melhores são os resultados que a gente consegue entregar para o nosso paciente. Algumas situações, infelizmente, é um paciente já com uma indicação cirúrgica, uma blefaroplastia, um lifting facial, mesmo a plastia da região do nariz. Então, a gente entendendo os limites é quando a gente consegue nadar de braçada na especialidade. E com segurança, né? Com segurança, exatamente. Que é o que é mais importante, né? Sim. Você Sim. atuar ali com total segurança. Sim. A questão ali das olheiras, né? Também pode ter um preenchimento, né? Isso o aluno aprende? Com certeza. Com certeza. O que você falar de preenchimento de cabeça e pescoço, o aluno aprende na especialização e na pós-graduação em harmonização orofacial. Olheiras, o narizinho, como a gente mencionou, região de terço inferior, então o mento, nosso queixinho, ângulo de mandíbula, toda a região de contorno facial, a plastia dessa região de malar que a gente mencionou, além dos sulcos, né? Aquela região de sulco nasolabial, que é o famoso bigode chinês, né? Aquele que vem do cantinho da boca aqui para baixo, que a gente chama de marionete, tudo isso tá dentro da especialidade e o aluno tem direito e vai aprender sobre. E a gente tem visto também que o público masculino, a gente tem, eu, por exemplo, já vi muitos homens, né, fazendo malar aqui, fica aquela coisa linda, Sim. né? Os homens procuram muito o malar e a região de mandíbula e mento, né? Que a aplicação de ácido nessas áreas deixa o homem mais, entre aspas, másculo, né? Valoriza os traços dele. Então, assim, a procura é muito grande mesmo. Toxina botulínica, muito. Os homens hoje, eles estão vaidosos, eles estão vivendo mais, querem qualidade de vida e querem tá em dia com as ruguinhas. Não querem ficar com ruga, não. Querem ficar com a pele lisinha. E agora, no Dia das Mães, eu vi um post assim, eu não quero mais chocolate, eu quero toxina botulínica. Eu também, eu não quero mais presente de Natal. Quero Gente, é melhor que vale chocolate. Botox. É muito melhor que chocolate, que pizza, é maravilhoso. É um líquido mágico. E veio pra ficar, né? Sim. Vixe, só veio pra ficar. Eu acho importante a gente falar isso, porque tem cirurgião dentista que às vezes fala, mas é uma especialidade difícil, né? Porque tem muitos detalhes. E será que medo de intercorrências interfere, às vezes, na decisão de se fazer ROF? E não precisa ter esse medo, né? É uma especialidade bem aprofundada mesmo. A gente se aprofunda ainda mais no conhecimento anatômico, nos conhecimentos de intercorrência, porque a gente está lidando ali com o cartão de visita das pessoas, com a autoestima das pessoas e a saúde das pessoas. Então, sim, de fato é. Mas é aprendendo, né? Se aprofundando na parte científica, na parte prática.
A prática é fundamental. Com certeza. Anda ali, ó, lado a lado, né? E é assim que a gente vai se tornando bons profissionais, né? E o que eu ouço de quem, né, faz parte já da área, né, da especialidade, é que a primeira vez você faz o procedimento meio que assim. A segunda você já viu que aqui vai fluindo, né? A terceira, então, mais ainda. Aí a gente ouve dos dentistas. É muito apaixonante. É isso, para vocês foi assim? Sim. Eu, na primeira clínica de, de preenchimento, na clínica de toxina botulínica, né? Porque elas são acumulativas. Então, a gente primeiro teve toxina, depois preenchimento. Na primeira sessão, na primeira clínica que eu tive de preenchimento, eu tive queda de pressão, porque eu fiquei com medo de machucar a paciente. Eu tive crise de pânico. A Tamires era minha dupla, ela estava comigo. Mas depois eu fui perdendo o medo. Então, assim, o aluno, ele tem que entender que medo vai fazer parte do bom profissional, porque todo profissional que é bom, ele tem receio, ele tem cautela em atuar na face do paciente. E o medo, nesse sentido, é benéfico, porque você vai tentar... Protege. Exatamente, você vai tentar ir devagarzinho, com a assessoria do seu supervisor, no caso aqui da equipe, que é maravilhosa. E aos poucos você vai treinando. Na primeira clínica, como você falou, vai ter um medinho. Na segunda, vai ter um medinho menorzinho. Na terceira, até você ter segurança total. E eu acredito que aqui, como a equipe é muito boa, todo o receio e toda a dúvida que o aluno tiver, prontamente, se chegar no profissional, vai ser sanado, no professor, no caso, vai ser sanado e você vai deslanchar, vai ficar fácil fazer a harmonização. E eu acho que isso aconteceu lá atrás com vocês, quando a primeira vez no motor na boca de um paciente. Sim, né? Nossa. É uma curva de aprendizado, né, Paty? Então, à medida que você vai praticando mais, vai adquirindo mais conhecimento, é lógico, é o que a doutora Karen falou. A gente nunca vai perder aquele friozinho na barriga, porque faz parte do bom profissional, do profissional que quer entregar o melhor para o paciente. No entanto, a prática e se aprofundar nos conhecimentos teóricos vai te tornar um profissional muito mais tranquilo, muito mais consciente e sabendo que você está ali para entregar mesmo o melhor para o seu paciente. Sim. E aí são vários os procedimentos que a gente falou, uso da toxina botulínica nos preenchimentos, o ácido hialurônico e o Skin Buster, o que seria? O Skin Buster é um ácido, é a aplicação de um ácido pouco reticulado para agir na parte de hidratação da pele em algumas situações. Me corrija se eu estiver enganada, doutora Tamires. Muito usado em face, tá? Para hidratar a pele. E na região de lábio, quando a paciente quer fazer um teste, se vai gostar ou não de fazer o preenchimento labial, para hidratar o lábio é muito usado também. Regiões de olheira, pode ser usado de uma forma intradérmica, com agulhinhas bem pequenininhas, ou até mesmo com cânula, em algumas situações, na face toda para hidratar, levando bioativos, peptídeos, enfim, vitaminas. Então é excelente para hidratar a pele, elevar o viço. E nos procedimentos, as anestesias, né? Vocês usam tanto a tópica, né? E a outra também? A intraoral. A intraoral? Sim, muitas das técnicas de anestésicas, nós optamos fazer intraoralmente, né? No caso, preenchimento labial, porque a gente tem que partir do pressuposto do conforto do paciente. Então, a gente tem que lançar mão do que a gente pode fazer, nós cirurgiões dentistas. Então, num preenchimento labial, usar técnicas intraorais causam muito mais conforto. Em alguns pertuitos externos na face também usamos pontos de anestesia nos pertuitos. Então, alguns bloqueios, eventualmente, do infraorbitário, submentoniano. Então, essas anestesias são aplicadas, sim, e são muito benéficas porque o paciente se sente mais tranquilo, não sente dor, o procedimento flui mais fácil. Aquele paciente que sente dor durante o procedimento é aquele paciente que fica
inseguro e fica agitado. Exato. Então, isso não pode fazer parte do procedimento, né? Paty, uma curiosidade. Existem esses 3 tipos, né, de anestesias. A pomadinha, que é a tópica, creminho, enfim. O pertuito ou pontinho que a gente faz, que a gente vai lá extra oral, na região de face mesmo, e deposita o nosso anestésico. E o bloqueio, que é ir lá no nervo, que é o que vai trazer a inervação para toda a região onde a gente quer atuar. E a gente bloqueia aquela musculatura. E isso o cirurgião dentista é o profissional quem pode fazer. Correto. Incrível, mas nosso tempo está acabando, Antônio? Esse papo é bom demais, a gente ficaria a noite inteira, né? Mas não pode. E Hoff é uma coisa apaixonante, né? Eu queria que, doutora Tamires, que você fizesse as suas considerações para que o aluno interessado em harmonização venha até a FATESA, conheça todo o conteúdo programático, o que ele vai extrair de melhor de tudo isso, para que ele seja um especialista em Hoff, extremamente capacitado para atuar de forma segura. O que a senhora diria, então, para esse aluno? Eu repetiria tudo o que você acabou de falar. Eu diria que o lugar para esse aluno, para quem está desejando se especializar na área, é aqui, é com a gente, na nossa estrutura, com os nossos profissionais, nossos professores, que estão aqui para entregar o que há de melhor dentro da nossa resolução, né? E que caso você ainda não tenha segurança para realizar essa pós-graduação, nós temos cursos livres aqui também. Vem assim ter um gostinho, vem fazer um curso de preenchimento labial, vem fazer um curso de toxina. E eu tenho certeza que depois você vai vir fazer a sua pós-graduação com a gente. Muito bem. Doutora Karen, o aluno que queira já começar com injetáveis, primeiramente, antes de fazer aí uma pós-graduação, mas esses cursos, como a doutora Tamires falou, o que a senhora diria? O medo da agulha, de injetar no paciente? Eu diria para ele vencer o medo, como eu venci, e tendo a doutora Tamires como professora, como orientadora, pode vir suave, porque assim, pode vir, porque tirando a brincadeira de lado, a equipe aqui é maravilhosa. Já ouvi falar da doutora Cristiane, já tinha sapeado alguns cursos aqui, e agora com a doutora Tamires na equipe, né, na parte odontológica, eu digo para quem queira fazer, para os pacientes, não ter medo de vir, porque é uma equipe bem estruturada. A doutora Tamires é uma pessoa muito estudiosa, muito capaz, muito didática. Então, assim, o aluno que quer aprender pode vir com medo, porque ele vai aprender. E sem medo, aí ele vai voar. Olha aí, sem medo vai voar. E ainda com a nossa professora doutora Cristiane Sonsino na coordenação. Com certeza. O aluno dará muitos voos. Vai ser muito acolhido pela equipe Muito toda, acolhido. com certeza. Acho que nós esclarecemos, né, professora? Tá aí, então, sucesso no curso. Muito obrigada, Tenho certeza Paty. que os cirurgiões dentistas que passarem por aqui, por essa especialidade, serão os melhores aí fora, porque aqui realmente a biossegurança, a estrutura, tudo é levado em consideração. E você... vai coordenar a pós de harmonização. Olha aí. Olha, doutora, fala isso para nós aqui. Ai, é isso, juntamente, né, com a doutora Cristiane Sonsino, a gente está realizando esse trabalho de coordenação e visando o que há de melhor, o que a gente considera que é mais correto, as técnicas, a ciência, a biossegurança, pensando no aluno, no paciente, para que seja uma experiência única, com certeza. Tá aí, então, obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigada a vocês. Volte mais vezes. Pelo convite da doutora Tamires, a doutora Cristiane, muito obrigada. Eu sou muito tímida, falar no microfone para mim é um desafio, mas adorei a experiência e estou à disposição quando precisar. Obrigada pelo convite. Mas não aparentou Não, timidez. né? Ela é modesta. É professora, imagina. Tá, então, Obrigada, você Paty. que é cirurgiã ou cirurgião dentista, aproveite, venha para a FATESA, porque curso de Hoff é aqui na FATESA.
onde você terá o melhor treinamento em pacientes reais, com todo o aparato dessas mestras aqui, para que você saia daqui habilitado e fazendo sucesso e o melhor em harmonização orofacial. Acesse fatesa.edu.br, nós estamos aqui à sua disposição. Conte conosco. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio.